Sempre lembrando que nós estamos fazendo uma série de lives visando gerar informação e orientação para os empresários do setor de locação de automóveis, né? Para auxiliar, de alguma forma, a passar por esse período de quarentena, né? Eu disse há pouco que nós estamos gravando e essas gravações estão sendo tratadas. Algumas que já estão prontas aí deverão ficar tratadas hoje, para tirar aquele ruído inicial e aquele ruído final que é desnecessário e deixar o conteúdo eminentemente com os temas que foram discutidos, né? E a gente faz isso para poder depois distribuir também para os demais empresários, haja vista que nem todo mundo está disponível para participar no horário em que a gente marca, e ainda que tivessem, são muitos empresários, né? Aqui no Sindiloc São Paulo, são afiliadas a alguma coisa em torno de 3.600 empresas. Então, é um contingente muito grande também, até para a gente administrar aqui todas as demandas de perguntas e etc. Né? Como nós dissemos em outras oportunidades, os temas são definidos em função da demanda dos empresários que conosco conversam e das nossas incursões para conversar com esses empresários também e buscar saber quais são os principais anseios e aflições, né? E, em função disso, a gente acabou tendo demanda de fazer um bate-papo aí com os mandatários, os altos dirigentes aí das montadoras de automóveis, né? Fizemos com a General Motors ontem e hoje estamos fazendo aqui com a Fiat, né? Quando nós divulgamos as lives, é comum já começarem a surgir algumas questões e perguntas que as pessoas têm em mente formular para os nossos convidados. Então, para poder orientar até a fala dos convidados e tornar mais dinâmica a apresentação, a gente pega e faz um resumo de todas as questões e até elenca aqui, e eu vou ler para vocês rapidamente essa relação. Primeiro, para que todo mundo oriente a cabeça qual vai ser a sequência, e segundo, para que as perguntas sejam dirigidas mais ou menos nesta sequência, para que a gente não esteja falando um tema inicial e alguém esteja fazendo uma pergunta do último tema. E aí fica uma coisa mais dinâmica, objetiva e mais fácil de ser conduzida, né? Das perguntas que nos chegaram aqui, nós temos aquela questão básica, né, da fabricação parada, quando volta, os estoques, como é que estão os estoques, se tem variedade de modelos, se para quem quiser a disponibilidade imediata, né? Porque apesar da crise, tem segmentos que estão demandando aí veículos, né? Questão de preço tem sido muito perguntada, né? Se a tabela de preço público continua a mesma, se os descontos continuam os mesmos, se os descontos vão variar, se tem alguma ação comercial, promocional para esse período, se a rede de concessionários está funcionando. É verdade que as locadoras, uma boa parte delas se utiliza da rede para fazer suas manutenções, né? Como ficam os lançamentos, né? A gente ouvia falar de muitos e pródigos lançamentos aí da Fiat, né? E também sobre o mercado de uma maneira geral, né? Qual a visão da Fiat com relação ao tamanho do mercado, como é que ele vai ficar, como é que vai ficar os patamares de preços dos novos, se nós vamos ter uma nova realidade ou se continua do jeito que está, qual a visão que vocês têm da experiência internacional, se ela é passível de ser tropicalizada, se é passível de ser utilizada aqui no Brasil, quais os reflexos disso, obviamente, no mercado de usados. Vocês são um player forte através das concessionárias para comercialização de veículos usados, não é? E, por fim, que vocês possam nos dar uma perspectiva do pós-Covid, não é? Qual é a velocidade que vocês estão vendo para isso? Qual que é a visão que vocês têm em termos de retomada? E como que vocês imaginam que nós vamos estar aí voltando aos patamares de antes da pandemia, não é? Nós temos conversado também sobre a questão financeira e do banco, mas nós fizemos uma live específica com o Banco Itaú, que é o banco de vocês, e esta live foi muito demandada, nós tivemos aí uma quantidade muito boa de empresários participando, e o Alex teve aí muita
habilidade aí para poder municiar todo mundo de ferramentas e esclarecer todas as dúvidas que nós tínhamos, não é? Então, as perguntas só por chat, porque não há condições da gente abrir fala, porque senão não terminaríamos isso, né? E só nos falta agora, então, dizer que o nosso convidado de hoje é o Fábio Meira. O Fábio Meira é diretor de vendas diretas e veículos comerciais da FCA Fiat Chrysler Automóveis. O Fábio tem uma experiência muito grande de FCA Fiat, não é? E eu me recordo que numa das oportunidades em que nós estivemos juntos, eu vi uma frase que me marcou bastante, que me permite dizer que ele lidera uma aproximação da Fiat com o nosso setor. Eu lembro que ele disse que estava em um novo momento, era um momento de trocar atendimento por relacionamento, não é? E eu me lembro também que depois de ter ouvido essa frase de viva voz numa reunião que tivemos aí no Itaim com você, realmente a aproximação foi fantástica, vocês estão abertos, próximos, e eu acho que vai ser muito oportuno que você possa falar um pouco aí da Fiat, da FCA Fiat para a gente. A palavra é sua, então. Maravilha, Cabral. Obrigado, Eladio, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, gente, o Cabral já fez a minha apresentação prévia, né? Mas eu tenho aí 26 anos de história dentro do segmento, dentro da indústria, né? Dos quais todos eles dentro da Fiat e agora FCA. Comecei como estagiário no escritório de Porto Alegre e hoje estou na direção de vendas diretas aí em São Paulo, nacionalmente, né? E como interface também com a América Latina. Falar um pouco da crise, assim, falar um pouco de história, basicamente nesse momento são as suposições, são os estudos que a gente tem. Eu quero deixar bem claro isso, que a gente trabalha aqui com previsões, né, e o nosso entendimento, a nossa visão do que seria a crise. E agora que o Cabral falou, eu me lembrei da questão da frase que a gente migrava de um presidente para o outro e a gente tinha aí as visões diferentes do negócio, né? Um fez eu riscar a palavra relacionamento e aí o outro retoma a questão de relacionamento. Mas acho que a gente está numa fase realmente muito mais próspera como empresa, tá? A visão do Filosa, que é o nosso CEO, é uma visão mais calorosa, é uma pessoa que gosta de se relacionar, gosta de conversar e quer fazer negócio, tá? Um antecessor, a gente teve vários problemas e ficou basicamente por 3 anos e meio, bem afastado do mercado, tá? Essa é uma coisa que a gente conversou com o Cabral várias vezes sobre isso, tá? Vamos falar um pouco da crise, então. Acho que se tem alguma coisa de bom que essa crise trouxe, eu acho que é esse momento que a gente está tendo aqui e que a gente poder estar virtualmente juntos. A gente faz isso semanalmente, todos os dias agora, basicamente, com o Filosa e com todo o time dele. A gente vem fazendo isso com cada regional e com os concessionários, com os times, com a força toda de vendas. Tá? Então, assim, acho que a gente quebrou um pouco uma barreira de que a gente só pode se reunir se tiver todo mundo em São Paulo, que tem que pegar voo, tem que ter deslocamento para se encontrar, para discutir o negócio. Então, é uma ferramenta muito mais fácil, muito mais prática, que a gente consegue trocar ideias de uma forma mesmo que virtual, mas que a gente consegue realmente dar conta do recado, tá? Acho que a gente deve repetir isso muitas vezes, Cabral. Acho que é bom, é fácil, é só uma adequação de agendas e tá todo mundo junto, todo mundo trocando ideias, que é importante, né? Que a gente consiga traduzir o que a gente troca na linha de frente para o mercado e para nossas ações, com certeza. Falar um pouco da crise, gente. A gente parou a fábrica já desde março, né? Desde o dia 12 de março a gente parou a fábrica e a gente retoma a fábrica agora no dia 11 de maio, tá? Por que não retomou antes? Basicamente, pelas questões de mercado, pelas questões de orientações aí da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria e Ministério da Saúde, também pela falta e ausência de equipamentos de proteção, tá? Então a gente teve aí que brigar e fazer uma importação de máscaras, de álcool gel e tudo mais, preparar a fábrica para receber os operários, para que todos consigam trabalhar aí de forma segura. Então, efetivamente, a gente volta a produzir no dia 11 de maio, não volta com capacidade full, muito longe disso, vai voltar de uma forma parcial, por uma razão, pela questão de mercado, que o mercado ainda convalesce, o mercado ainda vai passar por uma fase complexa, né? E segundo, também para a gente poder manter os distanciamentos, a gente poder manter um pouco de segurança na questão dos empregados que vão estar trabalhando lá. Tá?
Bom, então respondi isso. Se a gente tem carros em estoque, hoje a gente tem basicamente Ducato, que é um carro importado que a gente traz do México, e tem Cronos, que é um carro que a gente traz da Argentina, né, na nossa fábrica, que a gente produz na nossa fábrica de Córdoba. Basicamente são esses dois modelos que a gente tem disponível. Tem alguma coisa de Toro, mas é um volume, vou estimar algo em torno de 500 carros só. E de resto a gente não tem exatamente nada. A gente tem, como Jeep, tem pouca coisa de Renegade, pouca coisa de Compass também. Tá? Mas efetivamente o que a gente tem em volume é Cronos e Ducato. Mas estamos 100% abertos para negócio, para fazer e precisamos, né? Acho que retomar a atividade, buscar voltar a fazer negócio. Vou começar um pouco assim, acho que as empresas têm visão totalmente diferente, aí é uma questão bem particular do que vai ser a crise, o que vai ser os impactos dela. Tenho certeza que a visão da GM é diferente da nossa hoje. A gente projeta um mercado de 1.700.000 a 1.800.000 carros para esse ano, ou seja, uma quebra aí de 1 milhão de carros. É uma quebra realmente super considerável e é um impacto muito grande na indústria como um todo. Pelo que eu ouvi falar, acho que a GM é um pouco mais otimista e projeta algo em torno de 2 milhões e 100. Mas é basicamente a leitura de mercado. Todas as montadoras contrataram inúmeras consultorias para fazer estudos. A gente tem milhares de estudos aqui, mas ainda assim todos eles são estudos, tá, gente? A gente vai... Mas o que a gente tem hoje como trabalho, como parâmetro de indústria, é um mercado de 1.700.000 a 1.800.000 unidades no ano. Uma quebra aí, basicamente, no Brasil, de 1 milhão de carros. Tá? A questão dos segmentos que estão demandando os carros, assim, basicamente, no segmento de locação e terceirização de frota, isso continua ainda. A gente vê vários bids que estavam acontecendo, ainda ativos, e ainda os clientes precisando dos carros. Vou dar uma dimensão para vocês. A gente tem algo em torno hoje de 7 mil pedidos em carteira, que basicamente, se a produção tivesse ativa, e se tudo tivesse no normal, a gente rodaria normalmente o nosso buffer é algo em torno de 13 a 15 mil carros de pedido de carteira, tá? Então a gente tem basicamente hoje 50% em carteira. E da semana passada para cá, as coisas começam a melhorar. O volume de entrada de pedidos diário começa a crescer, basicamente dobrar a cada dia, o que é um indicador bom de que as coisas começam a voltar à normalidade, e que as coisas que a gente começa a voltar a fazer negócios, né? Vocês perguntam aqui também da questão dos descontos e preços para este período. A gente, assim, basicamente, hoje a gente continua com a mesma tabela. A gente teve aumento em um modelo e basicamente em função de Model Year, que foi a Ducato. Mas, de resto, permanece tudo da mesma forma. Embora, com certeza, assim, os impactos de custo que vão acontecer em decorrência da redução de mercado, que a gente vai ter uma capacidade ociosa da fábrica, a gente vai ter um aumento por parte dos fornecedores que tinham projetado e programado vender X e vão vender X menos 30% no mínimo. Então, a gente não acredita que vai ser um ano fácil, longe disso, tá? Mas é um ano que a gente reputa e torce para que a hora que as coisas voltem, que volte de uma forma bem positiva e que a gente comece a acelerar com força junto com vocês. Questão dos descontos, a gente basicamente, assim, se tiverem negócio para Cronos e para Ducato, a gente está 100% aberto a fazer os melhores negócios possíveis para ambas as partes, tá? Se alguém tiver alguma oportunidade com o sedã, realmente é uma coisa que a gente pode conversar para ser feliz realmente. Rede de concessionários, a gente tem hoje, basicamente, contando as duas redes, basicamente 500 concessionárias da Fiat, 500 pontos de venda, em torno de 540 pontos de venda, e os 200 pontos de Jeep, a gente tem 54% hoje fechados. Tá? Alguns abertos de forma precária, mas basicamente 100% do pós-vendas aberto para atender vocês, e onde se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade, por favor, nos acionem, que a gente trabalha junto aos escritórios regionais ou até mesmo com os dealers para poder viabilizar o atendimento de vocês, tá? Então, alguns governos começam a partir da próxima semana, da primeira semana de maio, e na segunda semana de maio a já flexibilizar as questões de isolamento, né, que é uma coisa positiva, e a gente acredita que o comércio vai vir com um pouco mais de força.
Os lançamentos de mercado, gente. A gente basicamente tem um carro que foi lançado, mas não foi oficialmente lançado, né? Porque a gente tem a nova estrada aí, a estrada que é o nosso carro, o nosso maior, é o carro-chefe, é o best-seller da Fiat, é o carro que mais vende. A gente tinha o carro pronto, a gente fez uma anteprima em março, com os principais jornalistas especializados falando sobre o carro, demonstrando o carro. Eles testaram o carro, fotografaram o carro. Quando a gente ia fazer a festa, efetivamente, que seria no início de abril, para lançar o carro, apresentar o carro para o mercado, aconteceu tudo, a gente teve que cancelar e postergar o lançamento. Porém, as revistas já estavam prontas, as matérias prontas, então, efetivamente, vocês conheceram o carro através da 4 rodas, Auto Sport. Mas, efetivamente, assim, como notícia oficial, a gente volta a lançar o carro e volta a produzir ele no mercado para julho, tá? Oficialmente, a nova estrada entra no mercado em julho. A gente permanece com um volume pequeno, mas algo em torno de 500 carros, produzindo a atual ainda na versão hardworking cabine simples. E o que eu posso falar para vocês do carro? Depois vocês fazem no chat mais perguntas, mas assim, o carro que hoje é um best-seller, é o carro nosso carro que mais vende. A nossa proposta com o novo carro é ser um best-in-class, na verdade. A gente pegou todos os atributos dos concorrentes e se posicionou de forma mais agressiva, mais competitiva. Se a gente falar em ângulo de ataque, se a gente falar em capacidade de carga, capacidade de volume e todos os demais atributos técnicos do produto, a gente vai ser melhor que a concorrência, tá? Além disso, o carro tem muito mais tecnologia embarcada, o carro tem uma questão eletrônica e de interatividade muito superior à que a gente tem hoje. Então, efetivamente, assim, quando as coisas voltarem ao normal e voltarem a fluir, a gente vai ter um carro que é super relevante para nós como marca e como desempenho, como resultado, não só para nós, mas como para a rede e até para o mercado, né? Que vai ser a nova estrada. Como outro novo lançamento que a gente começa a produzir em julho também, a princípio, a início da produção é fim de julho, e a gente projeta e lança o carro no mercado. A gente traz a Doblô Cargo, que é um carro que a gente não tinha mais, e aí uma Doblô Cargo com porta lateral, basicamente buscando o segmento de home delivery, e pelas questões de legislação, de poder ingressar nos grandes centros e da obrigação de ter uma porta lateral por questões de segurança do condutor e do entregador. Então, a gente reedita e traz, na realidade, a Doblô Cargo, que vai vir na motorização 1.8, vai ter uma porta lateral de série, podendo ter as duas, sendo que a segunda vai ser opcional. Esse carro a gente vai ter em agosto, tá? Agora, efetivamente, assim, o impacto da crise para lançamentos futuros, e 2021 seria um ano incrível para a Fiat, basicamente, até para a Jeep também, que a Jeep teria um grande lançamento, mas a Fiat projetava 3 a 4 grandes lançamentos. A gente ainda não tem definido como isso vai ficar, tá? Porque basicamente a gente perde com a fábrica parada, com as equipes em casa, e muita coisa consegue funcionar, mas muita coisa efetivamente tem que ficar parada. Questão de experimentação, pela engenharia, pela qualidade, e todas as dinâmicas que envolvem aí esses dois departamentos ficam basicamente estacionados, tá? Então a gente pode sim ter um atraso nos lançamentos do ano que vem, mas a gente espera ainda de 4 a 5 lançamentos manter 3 lançamentos para o ano que vem, tá? Eu já falei do tamanho do mercado e da indústria, né? Essa é a nossa projeção. Patamares de preços, acho assim, a indústria como um todo vai sofrer uma superpressão de custos. A gente vai ter uma capacidade ociosa e um custo fixo muito mais alto em função de produzir menos e de ter, na realidade, os times todos trabalhando e contando isso como custo, basicamente. Mas o mercado vai dizer, gente, assim, ninguém vai poder sair subindo preços e fazendo loucuras à torta e direito, porque o mercado não tem espaço para isso, muito pelo contrário, é um momento de ser racional, é um momento muito crítico que a gente tem que ser basicamente olhar e ser até, na realidade, ser mais coração do que outra coisa nesse momento, né? Porque o país todo sofre, a economia toda, o mundo sofre, na realidade, é uma pandemia totalmente nova, e que a gente não sabe até onde isso vai parar. A gente só espera que a partir de maio, junho, as coisas voltem ao normal.
e gradativamente que a gente, a partir de julho, já tem uma vida muito próxima do que a gente tinha até então, até março, né? Efetivamente, essa queda que eu falei de 1 milhão de unidades projeta um mercado, faz nos voltar a um mercado de basicamente 10 anos atrás, né? É um retrocesso gigantesco em termos de volume. Ao mesmo tempo, assim, a indústria toda está dimensionada para patamares muito superiores, a rede também dimensionada, para expandir para o ano que vem, que a gente acredita que vai ser um ano muito bom, a gente aí sim espera um crescimento exponencial, muito mais em função da queda agora do que até como perspectiva de mercado, mas porque o nosso tamanho real não é 1 milhão e 700, não é 1 milhão e 800, a gente acredita sim que é algo em torno de 2.300 e 2.500, e isso é muito fácil de recompor, é muito positivo até em termos de margens, de custos e tudo mais. Reflexo nos usados, acho que isso é uma coisa que ainda vai sentir um pouco mais para frente. A gente agora vê algumas concessionárias e alguns clientes conseguindo abrir os seminovos e conseguir trabalhar mesmo que de forma precária, ou trabalhar de uma forma digital muito mais forte, né? Trabalhar os leads, trabalhar por WhatsApp, sei lá como seja, mas buscando alternativas de chegar até o cliente, de conversar com o cliente, de negociar com o cliente. Mas eu acredito sim que o mercado de seminovos ainda vai sofrer um pouco mais ali a partir de julho e vai aí sim fazer um contraponto com a chegada dos novos e com a chegada de estoques nas concessionárias e tudo mais. Eu acho que a gente ainda vai ter um descompasso, ainda vai ter que achar uma harmonia, um ponto que seja interessante para o novo e para o seminovo, com certeza. Outra questão, falando basicamente em locação, a gente tem aí as grandes locadoras com um volume de devolução muito alto, o que impossibilita novas compras, então a gente também vai ter que ter uma questão de acomodação para essas locadoras terem que recolocar os carros que hoje estão devolvidos nos futuros contratos ou até nos contratos de RAC, né? Seja de terceirização ou de RAC, mas isso é uma questão que a gente deve acomodar aí até agosto e daí seguir vida normal. Perspectivas pós-Covid, eu acho que eu fiz um pouco de mescla de tudo. Basicamente todos os nossos estudos falavam em 3 tendências, tá? Uma como uma queda radical, que eles chamam uma queda em V, uma queda radical e uma retomada radical, muito próximo do que foi na China, que está sendo na China. Um segundo cenário, que é um cenário menos otimista, seria um cenário em U, com um vale um pouco maior e com uma recessão um pouco maior. E o outro cenário seria um cenário em L, que seria uma questão, uma recessão maior e uma retomada muito mais maior no final em termos de volume, mas demorando muito mais. A gente acredita em algo em torno de V e U, não acreditamos numa retomada muito rápida, até pelo tamanho do Brasil, pelas questões aí de que vai abrir talvez o comércio, talvez no sul do país, mas talvez São Paulo vai ter que demorar um pouco mais, ou as cidades lá no norte, Amazonas, e que sofrem hoje, o Nordeste sofre muito também. A gente não vai ter uma homogeneidade nas questões de comércio e no fluxo que a gente retomaria normalmente, não vai ser assim, tá? Então a gente acredita numa retomada algo em torno de um volume muito forte para maio e junho, mas na nossa crença não tão forte, assim, algo mais moderado, para aí sim, em julho, agosto, voltar nos níveis que a gente tinha, que projetavam um ano muito bom, um ano de 2 milhões e 800 a alguns cenários até de 3 milhões de unidades, tá? Eu acho que é isso, Cabral. Acho que a gente pode ir para as perguntas, alguma coisa mais que a gente... Eu gostaria de complementar uma visão aí de uma explanação que você fez. Você colocou que vocês vão ter aí, com a redução, aumento de custo pela falta de economia de escala, a redução de produção, né? Isso vai impactar nos seus custos aí. Por outro lado, nós estamos com o dólar a 5,40 ontem, não é? Isso também vai impactar nos seus preços, na medida em que você tem uma gama de componentes importados importante também, não é? Isso, pensando em termos de Fiat, também gostaria de ouvi-lo sobre a indústria. Como que impacta os preços, não é? Eu tenho uma visão de que
No passado, até para se defender das políticas governamentais, as montadoras acabaram criando preços, vamos dizer, defensivos, o que prevalece até hoje e permite até a prática de descontos que, se a gente fala para um americano, para um europeu, o tamanho dos descontos que a gente pratica aqui, às vezes se assustam, não é? É bem verdade que esta ocorrência faz com que haja descontos também elevados nas concessionárias. E para a venda direta, o desconto efetivo, o desconto real, é a diferença do desconto que se pratica com as empresas menos o desconto que se pratica na ponta, não é? Pegando esses ingredientes, você acredita que nós vamos partir para um novo patamar de preço no pós-Covid? Como a Fiat vê isso e como você vê as concorrentes nesse sentido? Acho assim, muito bem lembrada a questão do dólar. Acho que é uma coisa, ninguém previa um dólar na casa de 4,70 e chegou a bater a 5,40 basicamente. Todas as nossas estimativas, nossas importações, aí trabalhavam com um dólar em 13,70, 13,80, até as últimas importações a 4,10, 4,20, tá? Então, realmente, isso também tem um impacto gigantesco e uma pressão muito forte nos custos. Mas o que eu tentei falar de uma forma, talvez, projetando isso nas questões de custo, é que, de um lado, vai ter necessidade de aumento e a pressão de fornecedores e até do câmbio, né? Mas, por outro lado, tem o mercado. E o mercado não vai aceitar e não comporta aumentos abusivos ou aumentos, ainda mais nesse momento, tá? Por outro lado, o que se trabalha, acho que assim, desde o ponto inicial, as montadoras vêm trabalhando isso com o governo federal, de buscar alternativas, sim, para flexibilizar e para amenizar a crise, para que não isso seja repassado para os preços, para que não tenham demissões em massa. Basicamente, a gente já viu algumas medidas já serem lançadas, que é a flexibilidade da jornada de trabalho, da possibilidade de redução de salários, e aí com uma estabilidade basicamente até novembro desse ano. Então, acredito que outras coisas virão, fruto aí da negociação da classe como um todo, da indústria como um todo, por necessidade, porque eu não acredito que o mercado comporte mais aumentos superiores às que a gente já vinha praticando, tá? Eu acho que é uma coisa que nós vamos buscar outras alternativas, outras soluções, e não vamos trabalhar com descontos abusivos e aumentos abusivos. Essa é a minha visão, tá? Mas realmente o ponto do dólar hoje afeta realmente a indústria toda como um todo, tá? Legal. Com relação a... Desculpe, Eladio, vai lá. Cabral, só pegando um gancho. Nessa questão, a Fiat, eu digo a FCA, mas no caso a Fiat mesmo, né, dizendo dos carros da Fiat, ela esteve um pouquinho longe aí em relação ao distanciamento com as locadoras. E as outras montadoras começaram a nos abraçar, a nos achar como um potencial compradores, né? E nós sentimos muito a falta da Fiat nesse sentido. Você falando agora sobre descontos e também preços, você deu a conotação de que os descontos não vão ser mexidos. E existe essa preocupação por parte da gente, nós, locadoras, de termos carros da Fiat em nossa frota. Fiat sempre foi um carro chefe na frota de uma locadora. Então, minha pergunta é o seguinte, eu até recebi hoje o relatório aí do quadrimestre, né, das montadoras, e vejo que o carro de entrada da Fiat está em 8º lugar. E poderia estar ali nos top 3, né? A minha pergunta é o seguinte, você vê algum remanejamento de preço que possa esse carro estar próximo das locadoras pequenas e médias? Esse carro de entrada, digo. Não, vejo sim, Eladio. Acho assim, esse é um movimento que a gente já vem construindo isso internamente e até com o próprio nosso financeiro e o presidente da empresa. Vejo sim. Quando eu falei de não entender racional a questão de grandes descontos ou de grandes aumentos de preço, por acreditar que o mercado não absorve isso e não tem mais espaço para esse tipo de coisa, tá? Mas eu acredito sim. E aí a intenção da Fiat e da própria FCA
é realmente restabelecer a parceria que a gente já teve no passado com vocês, estar muito mais próximo e voltar a fazer negócio de uma forma muito mais positiva e muito mais ampla, assim, isso sim, isso sim. Mas o meu ponto quanto a aumentos de preços ou descontos é que eu não acredito que, por exemplo, a gente vai fazer o que foi o dólar, porque aí é uma questão de moeda, uma questão que envolve outros parâmetros, assim, mas a gente não vai aumentar 15% o valor do carro para possivelmente dar mais 7 pontos percentuais de desconto. E essa é a minha crença, é o entendimento da própria empresa até então, né? Mas sim, a gente já está trabalhando para retomar a proximidade com vocês e estar cada vez mais junto e buscar condições cada vez mais atrativas para vocês e que a gente consiga aí fazer negócio e estar muito próximo, com certeza. Vocês, a retomada ela pressupõe, você falou que vai retomar de uma maneira gradual, não é? Vocês planejam essa retomada focando em algum segmento, ou vai ser uma retomada linear e os produtos vão ser distribuídos na medida da demanda de cada segmento, venda direta e varejo? Na verdade, assim, a gente vai basicamente focar nas ordens que a gente tem em casa. E aí, como eu falei para vocês, hoje a gente tem algo em torno de 7 mil carros em carteira, que é 50% do que a gente opera normalmente. Então, assim, a gente já vai iniciar a fábrica priorizando esses carros que a gente já tem vendidos efetivamente, que tem um cliente esperando por ele. As questões de varejo, o estoque da rede hoje comporta esperar um pouco mais e tudo mais, mas a gente sim vai priorizar todos os pedidos que a gente tem em carteira de vendas diretas e nesse primeiro momento, vai priorizar vendas diretas ao varejo, na verdade. O varejo, as ações estão direcionadas basicamente para exaurir o estoque que está nas concessionárias. E não a gente vai produzir mais carros para faturar mais carros para o atacado das concessionárias, isso não. Mas ações, sim, agora, nesse primeiro momento, são para vendas diretas, pensando basicamente no que a gente tem 50% do caminho já dentro de casa para atender e aí torcendo que as coisas voltem ao normal. A entrada de pedidos, como eu falei, ela já vem melhorando a cada dia e esse é um indicador muito positivo. Então, eu acredito, no meu sentimento, para maio a gente vai trabalhar metade do mês e a gente deve trabalhar aí 80% para atender pedidos de vendas diretas e de 20 a 15% para atender pedidos da rede, tá? Alguns Legal. mercados, alguns países da América Latina que a gente produz nas nossas fábricas aqui tem uma retomada interessante, outros estão totalmente parados em lockdown realmente, mas a gente também tem algumas ordens em casa de países da América Latina que vão ser priorizados também nesse momento, tá? Mas há uma preocupação muito grande de não produzir mais carros além do que o mercado vai absorver, para fazer com que esses carros fiquem parados no estoque da concessionária, que a gente tem um problema aí de descompasso, né, entre demanda e oferta. E nesse sentido, existe alguma ação prevista no sentido de migrar estoque de concessionária para venda direta? Sim, a gente consegue, inclusive, fazer algumas trocas de alguns pedidos que eventualmente não estejam produzidos. A gente consegue, eventualmente, cancelar alguns carros e fazer os faturamentos através de vendas diretas, sim. Se isso for de comum consenso, que obedeça algumas características específicas e que for uma solicitação da rede, que a gente consiga aí acertar as questões fiscais, a gente sim consegue fazer. Legal. Você falou aí de múltiplos lançamentos, né? Eu ontem tive a oportunidade de ver uma live do seu presidente, né? E percebi até muito entusiasmo da parte dele, né? É verdade. E ele olhando para o futuro, não como eu vou enfrentar essa crise, mas como eu vou aproveitar essa oportunidade. Me deu esse tipo de sensação, não é? E eu percebo que você, na sua fala, você também procura permear com esse tipo de sentimento, né? Uma questão que passa pela cabeça das pessoas, inclusive bateu uma pergunta aqui no começo da sua exposição, diz respeito à locação de veículos por parte da Fiat, né? Vocês recentemente montaram aí uma locadora. Como que está esse projeto? Se por conta da pandemia ele foi postergado? Como é que vocês veem isso? Se vocês vão se posicionar
de uma maneira diretamente concorrencial com as locadoras ou é um braço que vocês estão montando de maneira estratégica para atender serviços de concessionárias? Bom, a gente efetivamente criou a FCA Rental, tem uma gestão totalmente independente à parte, é uma gestão aí basicamente financeira, porque ela está embaixo do nosso banco de atacado, que é o Banco Fides, né? E tem um link com o financeiro muito maior. A intenção não é fazer frente para as locadoras, não é competir com as locadoras, mas sim, na realidade, buscar oportunidades para a FCA como um todo. A gente, assim, trabalhar as empresas do grupo, trabalhar a nossa própria frota. A gente tem a nossa frota algo em torno de 2.500 carros, sejam para empregados ou carros de uso. Tomadas coligadas, a gente teria aí algo em torno de 4.000 carros com trocas anuais, assim. Então, assim, é uma locadora seria uma locadora considerável, com volume interessante, basicamente dentro de casa, assim, tá? Então, a intenção não é colidir e não competir com o mercado, até sendo muito honesto, porque a gente não conseguiria competir com vocês, não teria, o nosso business é fazer carros e não bater de frente com vocês. Para futuro, Cabral, acho que essa é a ideia hoje. Acho que tu conseguiu pegar um pouco do que é a essência do Antônio Filosa, e acho que traduz um pouco da nossa fala inicial lá, numa migração de atendimento para relacionamento, de uma pegada totalmente diferente, acho que de uma energia diferente. É um pouco do que a empresa hoje está movida, sabe? A gente vem trabalhando aí e acorda hoje, todo mundo 7 da manhã tem uma reunião com ele e acaba 20 horas tem uma outra reunião. Alinhamentos são 2 vezes por dia. E sempre com aquela energia e pegada que tu sentisse, assim. Imagina, a gente sente isso 10 vezes mais forte, porque aí aqui a fala é até um pouco mais incisiva e muito mais assertiva, né? Mas a gente planeja, sim, ter um smart restart, na verdade, assim. É a hora que as coisas voltarem, que a gente esteja pronto. A gente está trabalhando basicamente hoje muito mais do que trabalhava antes até, para buscar alternativas diferentes para quando as coisas voltarem, que a gente esteja mais preparado, que a gente tenha alternativas e que a gente consiga ter uma visão dos mais diversos cenários para poder acelerar com força total. Acho que é um pouco disso, assim. Contra a renta, eu acho que hoje é uma solução caseira, sendo muito honesto, no futuro pode evoluir para uma coisa mais séria, talvez possa, mas hoje não é a intenção do Filosa, não é a intenção de ser concorrente com vocês, muito pelo contrário, porque ele conhecer um pouco mais do negócio, ele está um pouco mais próximo dos números e até de conhecer algumas locadoras, ter algumas falas com alguns de vocês. Então, ele entende muito bem disso. Entendi. Alguma questão mais aí, Ládio? Não, a turma aqui está meio devagar em relação a perguntas para a Fiat, né? Uma questão, acho que seria interessante, o Uno continua na linha? O Uno continua. Vai continuar, né? Esse ano, continua ano que vem, sim. E uma questão que me ocorre agora também vocês me passam a sensação de que olham para as demandas para produzir os carros, não é? Nesse sentido, nós temos players com grandes demandas. Na medida em que você olha para os pedidos para depois produzir os carros, isso não poderia prejudicar as empresas de porte médio e pequeno de não terem produto no momento em que demandem? A gente recebe algumas informações de empresários que dão conta de que essas empresas até gostariam de ter mais produto Fiat na sua frota, mas que existe aí uma contradição em termos de disponibilidade em relação à necessidade das suas demandas nos seus contratos, né? No passado se tinha uma visão que mesclava olhar para os pedidos e fazer projeções de demanda, não é? Olha, Cabral, acho assim, isso talvez até, sendo muito honesto, talvez até fosse o sonho da indústria como um todo, porque hoje a gente tem muito menos pedidos
do que capacidade para produzir, né? Então, a gente hoje, sim, principalmente em Betim, e o Filosa já foi plant manager em Betim, ele já acomodou aquela fábrica como industrial e nunca aceita como, tipo, eu não consigo entregar esse mês, eu vou ter que entregar daqui a 60 dias. Essa é uma fala que é inadmissível para ele como primeira pessoa, e que a supply chain industrial e a própria comercial não acreditam. O que é o de positivo disso que tu falou, assim, quanto mais a gente consiga ter previsibilidade no mercado adverso, no mercado escasso e no mercado que oscila tanto, isso é muito bom para a gente sabe quanto que a gente já tem comprometido e quanto que a gente pode produzir. Agora, dar um passo a mais e produzir mais é muito mais prazer do que outra coisa, sinceramente. Acho que no passado isso possa ter acontecido, tá? Em mercados superaquecidos, mas hoje é uma realidade bem distante, assim, não tenho como te falar isso entender isso como uma verdade, muito pelo contrário. A gente tem muito mais capacidade hoje de entregar muito mais. Os 7 mil carros que eu tenho em carteira, os 15 mil carros que a gente tem em carteira como rolling e tradicionais, se a gente tivesse 25, 30, a empresa ia dar risada e ia produzir com o maior prazer. Entendi. Muito bem. O nosso pessoal está meio desanimado com relação a perguntas, né? Como disse o Eladio. Aqui temos uma pergunta aqui do Paulo Lang, dando conta de que após a saída do Palio, a saída de linha do Palio, não seria hora de reposicionar o Uno Vivace de forma competitiva com o Onix? O Uno Vivace com o Onix. Basicamente, em termos de preço público, ele é super competitivo e até em termos de condições a gente entende e pelos volumes que a gente faz de Uno, entende que ele é competitivo. Acho que, de repente, ter algum caso mais específico, se a gente pode falar isso talvez de Uno Way ou de motorizações superiores, eu não... Obviamente, o Onix é um carro que tem que é a grande referência da GM, não só para vendas diretas, mas também como para o varejo, né? E é super agressivo, até super agressivo, inclusive, no varejo. Mas a gente não tem dificuldade nos bids que a gente participa com o Uno se concorrer com o Onix. Até tem alguns outros competidores que incomodam muito mais até, que é o caso dos alemães, acho que incomodam mais do que o próprio Onix. Legal. Outra pergunta aqui do Tércio. A estrada estendida sai de linha? Não, a estendida, na verdade, continua na nova estrada. A atual, ela deixa de ser produzida. A gente mantém aí um volume de mais ou menos de 500 a 600 carros na hardwork em cabine simples. E na nova estrada a gente vai ter, basicamente, dois segmentos que a gente chama aí de work and play, na verdade. Nós vamos ter uma linha muito forte de trabalho, que é a grande assinatura da estrada, né? E é o que fez o carro ser esse sucesso. Até um ponto a gente falar assim, ano passado a estrada atingiu a maior fatia da pizza da história dela, na verdade. Então, se a gente pegar todos os carros que competem no mesmo segmento, que a gente chama aí o segment share, a gente teve o maior segment share da história, tá? Então, é um carro que quando a gente falava que ia sair, que já tinha projeções na mídia da chegada do novo e tudo mais, ele ainda assim continua firme e forte, tá? Mas quando eu estou falando da nova estrada de Work and Play, a gente vai ter as versões de entrada e direcionadas para trabalho. E na questão de Play, acho que vai ter uma pegada muito mais de lifestyle, vai ser um carro que vai ter uma tendência muito mais próxima da Toro, direcionado também para questões de aventura, para trekking, para surf e tudo mais, né? Uma coisa que a gente hoje não tem na estrada atual. Tem basicamente na estrada de Venture, mas de uma forma mais tímida. E quando vai estar disponível para venda direta, hein? Já assim que lançar o carro. A nossa ideia é fazer em junho, trabalhar para atender todas as ordens que tiverem dentro de casa da estrada atual e já iniciar em junho. A nossa ideia atual é já iniciar em junho o recolhimento de pedidos para a nova estrada. Entendi. A previsão já é de Diga lá, conhecimento de todos. Né? Desculpa. A Doblô Passageiro 7 lugares
Ela continua sendo produzida? Continua. A prova disso é que, na realidade, a gente vai ter agora, vamos lançar a cargo, né? Que a gente tinha basicamente parado de produzir. Embora a gente, quando produzia a cargo, a gente não tinha cargo com portas laterais. A gente só tinha cargo convencional. E agora a gente vai ter uma cargo direcionada basicamente para home delivery, né? Não basicamente, mas com uma forte aplicação no home delivery. Ótimo. Parabéns. Muito bem. Nós estamos chegando próximo aí da nossa previsão de horário aí, que tínhamos previsto aí de 1 hora para essa nossa live. Alguém mais tem alguma questão a ser colocada, né? Estão perguntando aqui se alguma possibilidade de reposicionar o Argon para ficar atrativo em relação aos concorrentes, o Técio. Essa foi até uma pergunta que eu fiz, né? Sendo muito honesto, Tércio e demais, acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade com o Argo, tá? E aí sim, em função de custos, em função de nacionalização, em função até basicamente da situação atual do carro. A gente vai brigar para otimizar a gama 1.0 como um todo, que é a nossa deficiência maior hoje. Já foi a nossa fortaleza no passado e hoje é a nossa deficiência. Tá? Mas nos termos, nos volumes que tu espera, nas condições que vocês esperam, acho que a gente vai estar um pouquinho longe ainda. Muito bem. Quando nós estávamos batendo um papo, eu, você e o Eládio aí, para fazer os aquecimentos para essa live, você comentou com a gente, aliás, antes de fazer essa abordagem que eu ia fazer, está entrando uma pergunta aqui do que é muito Magalhães. Boa, de carro elétrico, né? Ele está perguntando aqui se o projeto do elétrico, se existe pensamento deste para o Brasil, né? Tipo o E500 lançado na Europa, né? Isso, a gente deve lançar o 500... tudo programado para lançar no início do ano que vem ou no fim desse ano, tá? Mas ele continua de pé, a gente vai lançar, só não sei se precisasse até o fim desse ano ou se no início do ano que vem. Mas a gente traz sim o 500 elétrico para cá. Fora isso, como FCA, a gente tem inúmeros projetos de carro híbrido lá fora, parcerias de carro autônomo, várias tecnologias que hoje o mercado trabalha e se especializa, a gente está atento a todas elas, trabalhando de certa forma. Reconheço que a gente não está à frente das demais, em vários requisitos a gente está até alguns passos atrás, mas a gente entende também que isso, à medida que for uma realidade, para a gente conquistar e avançar, está tudo basicamente consolidado, está tudo basicamente preparado para a gente avançar. Tá? Então, mas de carro elétrico, sim, a gente tem o Fiat 500 chegando no Brasil aí, o elétrico. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um problema hoje de tropicalização, e aí é uma discussão até com o governo federal, porque esse carro lá fora não tem step, por ser um carro de uso urbano, né? Então a gente tem algumas discussões aí com o governo. É o que hoje trava ou possivelmente postergaria o carro para o ano que vem. Entendi. Então, voltando àquela minha abordagem, né? Como eu estou percebendo aqui que se esgotaram as dúvidas e questões, quando a gente estava batendo papo, eu, você e o Eládio aí, na preparação dessa live, você comentou que a FCA Fiat Chrysler Automóveis, também tem uma visão social aí interessante. Gostaria que você aproveitasse esse momento, então, para falar um pouco disso. Maravilha, maravilha. Acho que, assim, sensível ao momento atual, né? Acho que é o momento que todo mundo tem que contribuir e dar sua parcela. A gente, em Betim, basicamente construiu um hospital em Betim e cedeu o nosso clube, na verdade, que tem uma área... Se eu tirar aqui, ver se sai o meu vídeo, Cabral, eu quero só pegar uns dados. Saiu o meu vídeo? Não, vocês continuam me vendo? Não, continuamos te vendo. Continuam me vendo, tá bom. Então, a gente instalou um hospital de campanha em Betim, tá? Com 200 leitos.
Tá? E a gente cedeu o nosso espaço, 1.500 metros quadrados lá do nosso Fiat Club também para que o governo aí faça mais um hospital de 500 leitos. Em Pernambuco, a gente construiu um hospital de campanha para mais 100 leitos. A gente trabalha com os fornecedores para ajudar nos consertos, nas reparações de restauradores e também na fabricação de componentes para a indústria nacional, que hoje tem um desafio de produzir respiradores e não ter uma dependência tão forte da China, né? Acho que isso é basicamente impossível nos dias de hoje, mas a gente está em conjunto com a indústria e com o governo, trabalhando e contribuindo com a indústria nacional para a gente conseguir atender e aumentar nossa capacidade produtiva de respiradores nacionais também, tá? Fora isso, foram produzidos aí viseiras, a gente doou milhões de máscaras. Honestamente, a gente tinha uma previsão de voltar a produzir no dia 21 de abril. Isso basicamente não aconteceu porque a gente fez a doação de todo o material de EPI que a gente tinha. A gente fez as doações para o governo, tá? Então, e a gente sim aí teve que correr atrás de novo material e obviamente que isso também foi oportuno pelas questões de mercado também, tá? Não estou sendo nenhum padre aqui para falar, mas eu acho que também é o lado do coração da empresa que é importante, porque basicamente todo mundo hoje luta contra essa pandemia, né? A gente fez aí algumas sessões em comodato de veículos, tá? Para o governo de Minas Gerais, para o governo, para a prefeitura de Betim, para a prefeitura de Belo Horizonte e também para o governo federal em comodato para auxiliar aí no combate. Nós doamos 2 ambulâncias UTI, acho que isso foi até divulgado até no próprio Big Brother, né? 2 ambulâncias equipadas aí com respiradores e tudo mais. E várias outras ações. Acho que nesse momento é o papel de todo mundo contribuir, estar junto, né? E tentar abrandar um pouco essa situação que é inusitada e que é extremamente preocupante nesse momento. Legal. É um momento de não olhar só para si, né? Olhar pela coletividade, porque dessa forma nós saímos mais rápido dessa situação difícil. Na verdade, a empresa teve um certo cuidado e acho que é super positivo de não externar isso de forma tão pública, na realidade, né? A exceção da questão da doação da ambulância, que era um caso atípico, até por uma questão humanitária, de não se aproveitar do momento, mas sim de poder colaborar de uma forma positiva, né? Então, acho que é por isso que a gente não escuta falar tanto, na realidade. Muito bem. Nós estamos aí cravando 1 hora aí, que era o que nós tínhamos de previsão, né? E gostaria que você, então, pudesse fazer aí as suas considerações finais aí para a gente poder partir para o encerramento da nossa live. Eu queria agradecer basicamente a vocês todos. Acho que é um prazer a gente estar aqui e estamos à disposição sempre que vocês precisarem, não só para os assuntos comerciais, mas se tiver alguns assuntos de mobilidade, assuntos de tecnologia, que sejam de outras áreas afins da empresa, a gente está 100% à vontade para trazer o pessoal para discutir com vocês. Na próxima que a gente tiver, eu vou trazer boa parte do meu time comercial para escutar um pouco de vocês essas dúvidas, esses anseios aí da questão de desconto e políticas comerciais. Aí, possivelmente, até alguém do financeiro, a gente amolece um pouco mais o coração deles, né? Isso. Esse é importante. Muito bem. Mas é um prazer, gente. Obrigado mesmo de coração. Acho que é um momento atípico, é um momento... Eu, particularmente, já estou injuriado de ficar trancado dentro de casa. E acredito que todos vocês também. Legal. Por mais Eládio? Não, termina, Fábio. Não é isso. Por mais que a gente tenha esse sentido ativo, porque está trabalhando muito mais, mas é ruim não ter o contato físico também, né? Então, isso é preocupante. Verdade, Então, verdade. vai passar, vamos superar. É isso aí. Na verdade, então, eu só quero agradecer a você e a toda a equipe da FCA por ter disponibilizado esse tempo para ter nos orientado, ter aí colocado alguns pontos fundamentais aí do nosso setor, para o nosso setor, né? Que todos nós estamos aí na mesma situação, né? É uma crise aí sem precedentes e eu acredito que quando sairmos dessa, nós vamos sair forte e prontos para brigar por um objetivo aí tão grande que com certeza nós vamos estar aí
galgando novas conquistas, né? E novos objetivos. Então, é fundamental que vocês estejam com a gente nessa situação, né? Eu sei que não é uma situação só nossa, é uma situação aí do mundo todo, né? Então, tenho certeza que vamos sair dessa para uma melhor mesmo. Então, agradeço aí, do fundo do coração, de estar com a gente nessa live. Muito bem. Eu que agradeço. Só complementando aí os agradecimentos do Eladio, a você e ao seu time todo, a todos aqueles que dedicaram algum tempo para estar conosco. E eu queria, como últimas palavras, roubar aqui uma frase do seu presidente, né, o Antônio Filosa, não é isso? Antônio Filosa, isso. Na live que ele fez ontem, né, onde ele disse que o legado dessa pandemia que vai impactar famílias, a comunidade, as organizações e todos os atores da sociedade. Eu compactuo com esse pensamento e gostaria de deixar uma reflexão aqui de que nós temos que pensar nisso, que é uma realidade, mas, mais do que pensar, nos prepararmos para isso. Porque o mundo vai mudar, pós-Covid, nós vamos viver uma outra realidade. E quem não estiver preparado para isso, aí sim vai sofrer os percalços desta falta de preparo. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos e até a próxima live. Obrigado, gente. Um abraço, forte abraço. Abração.